Nada na sequência a ata da sessão anterior, posteriormente as proposições do dia. Parábola do grão de mostarda. Propôs-lhe mais outra parábola. Os céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual o grão é, na verdade, o mais pequeno de todas as sementes, mas depois de ter crescido, é a maior de todas as plantas, e se faz árvore, sorte que as aves do céu venham fazer ninho nos seus ramos. Câmara Municipal de Capão da Canoa, sessão ordinária da Câmara de Vereadores, presidente, o vereador Sérgio Ricardo de Oliveira, secretário, vereador Dirceu Lopes. Aos 14 dias do mês de abril do ano de 2014, às 19 horas e 30 minutos, na sala de sessão Manuel Fernandes da Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, foi dado início aos trabalhos de sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente, o vereador Sérgio Ricardo de Oliveira, ao verificar o livro de presença, constatou que todos estavam presentes e foi aberta a sessão. O senhor secretário, o vereador Dirceu Lopes, precedeu a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata de folhas 34 e 93, da sessão ordinária anterior, o senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovada por unanimidade. No expediente, leitura do pedido de informação 024, de autoria do vereador Pedro Dornelles, leitura dos pedidos de informação 034 ao 041, de autoria do vereador Luciano Flores, leitura dos pedidos de providência 039 e 040, de autoria do vereador Carlos Maia, leitura do pedido de indicação de 04 2014, 05 2014, de autoria do vereador Luciano Flores, leitura do pedido de moção 02, leitura de projeto de lei 022, 023 de 2014, e no espaço de oradores, ao verificar o livro de inscrição, foi constatado que estavam inscritos e fizeram uso da tribuna os vereadores Luciano Flores, Suzy Pereira, Zaide, Carlos Maia, Flávio Lara e o vereador Sérgio Oliveira. No espaço para líderes de bancada, fizeram uso da palavra os vereadores Dirceu Lopes, Otávio Teixeira, Carlos Maia, Pedro Dornelles, Flávio Lara e Sérgio Oliveira. Na ordem do dia, o vereador Otávio Teixeira fez a proposição para que fossem lidas somente as emendas e declarados os pareceres das comissões dos projetos de leis na pauta de votação. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovado por unanimidade a proposição. Na oportunidade, o vereador Luciano Flores, conforme o artigo 139 do Regimento Interno, fez a proposição para que a sessão em curso fosse prorrogada. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovada por unanimidade a proposição. Leitura da moção 02 de 2014, o senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovada por unanimidade. Leitura do ofício 03 de 2014, de autoria do vereador Luciano Flores. Leitura da proposição do projeto de lei 020 de 2014. O senhor presidente colocou em discussão e fez uso da tribuna do vereador Luciano Flores, Valmarino Machado, Otávio Teixeira, Dirceu Lopes, e em votação foi aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei 021 de 2014. O senhor presidente colocou em discussão, fez uso da tribuna do vereador Luciano Flores, e em votação foi aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, na forma regimental que, para constar, foi lavada a presente ata e eu, secretário, subscrevo juntamente com o senhor presidente. Está em discussão a ata da sessão anterior.
Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Está em votação. Está aprovada pelos vereadores presentes: Carlos Maia, do PSD, Ademar Duarte, do PMDB, Pedro Dornelles, do PT, vereadora Suzy, do PT, vereador Zaide, do PDT, vereador Otávio Teixeira, do PSDB e vereador Dirceu Lopes, do PDT. Câmara Municipal de Capão da Canoa, Estado do Rio Grande do Sul. Câmara Municipal de Capão da Canoa. Edital de publicação e convocação para audiência pública aos projetos de lei complementar 007/2013, que altera o zoneamento de uso da área contígua ao loteamento Morada do Sol, no anexo 1-A da Lei Complementar número 003/2004. Da obra do ginásio de esporte do distrito de Capão Novo, para que os munícipes de Capão Novo, que diariamente procuram os nossos gabinetes, possam dispor desse espaço, uma vez que o patrimônio público está sendo deixado a desleixo, em razão da inércia administrativa das secretarias responsáveis, causando, à medida em que o tempo passa, redobrada despesa aos cofres públicos. Pedido de providência 041 do vereador Luciano Flores ao secretário de Obras para que seja providenciada a colocação de asfalto na Rua Peri entre as ruas Pindoramas e Maraguabe e na Rua Peri entre a Avenida Poti e a Avenida Aribóia, por ser as únicas ruas do centro que não estão asfaltadas, como também muitas esburacadas e que têm causado danos aos veículos e aos munícipes, também por ser solicitação de muitos moradores das citadas ruas, outro sim, solicitação reiterada a pedido de providências de 2013. Pedido de providência 043, de autoria do vereador Luciano Flores,
para que o Executivo Municipal providencie locação de espaço para atendimento à demanda de vagas para creche e educação infantil no distrito de Arroio Teixeira, para que os em fase educacional infantil, uma vez que há justificativas suficientes para tal procedimento e o mesmo está previsto no PPA, na LDO e na LOA, o não atendimento poderá trazer enorme prejuízo a essas crianças e às suas famílias. Pedido de informação 042, encaminhado pelo vereador Pedro Dornelles, Capão da Canoa, 14 de abril de 2014. Solicito que o Executivo informe qual a base legal que permitiu a autorização para construir na calçada da Avenida Paraguaçu, entre os números 1773 e 1801, antigamente chamado de Casa da Praia, de 2 pisos em concreto armado, justificativo no exercício da fiscalização. Pedido de informação 043, do vereador Luciano Flores, Saúde, solicita informações através de planilha mensal de janeiro de 2013 a abril de 2014 da demanda de agendamento do município de Capão da Canoa no sistema AGHO, Administração Geral de Hospitais e Exames Especializados, constando nomes dos munícipes e a necessidade da especialidade. Outro sim, solicito também número mês a mês, de janeiro de 2013 a abril de 2014, por tipo de procedimento. Para acompanhamento, fiscalização e atendimento de informações aos munícipes que procuram diariamente o nosso gabinete, bem como para verificar quais as maiores demandas da nossa população. E no aguardo urgente das informações prestadas, consoante no artigo 56, inciso 14 da Lei Orgânica do Município no exercício da fiscalização. Pedido de informação 044, do vereador Luciano Flores. Senhor Prefeito, solicito informações referentes ao artigo 119, conforme abaixo da Lei Orgânica do Município de Capão da Canoa, como também providências para que seja realizado. Artigo 119. O secretário de Turismo promoverá anualmente um simpósio reunindo representantes de associações comunitárias de balneários e outros que julgarem pertinentes, com a finalidade de debater e planejar os assuntos referentes à área balneária turística. Para acompanhamento, fiscalização e prestação de informações aos munícipes que diariamente procuram nosso gabinete, uma vez que não temos tido notícia de fatos ou manifestações acerca de dito planejamento, convém salientar que esse vereador, em visita a reuniões ordinárias no mês de junho de 2013 ao Contur, com presença da secretária de Turismo, solicitou o contido no artigo 119 da Lei Orgânica Municipal, antes de encaminhamento ao PPA, ao Poder Legislativo, e já estamos em 2014, reiterando tal pedido. E no aguardo de urgente das informações prestadas, consoante no artigo 56, inciso 14 da Lei Orgânica do Município, no exercício da fiscalização. Você notou como eu estou fino hoje? Hã? Pedido de informação 046, vereador Luciano Flores. Senhor Prefeito, venho por meio desse reiterar novamente a solicitação de cópias de todo o processo, desde o projeto até o atual andamento de obras do ginásio de Capão Novo, para acompanhamento, fiscalização, atendimento de informações aos munícipes que procuram diariamente o nosso gabinete, bem como em razão da demora do término da referida obra. E no aguardo urgente das informações prestadas, consoante no artigo 56, inciso 14 da Lei Orgânica do Município do Exercício de Fiscalização. Pedido de informação 047, vereador Luciano Flores. Senhor Prefeito, venho por meio de solicitar cópia dos projetos que irão ser executados com recursos de rateio de receita proveniente da arrecadação dos impostos entre os
os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, FPM, FPE, FPEX e ITR. Para acompanhamento, fiscalização e atendimento de informações aos municípios que procuram diariamente o nosso gabinete, bem como para que haja maior esclarecimento à população de origem de recursos, a execução do projeto, pois trata-se de um mecanismo fundamental para amenizar as desigualdades regionais em busca de promover um equilíbrio socioeconômico entre estados e municípios. Pedido de informação 048, vereador Luciano Flores. Ao excelentíssimo prefeito, venho por meio deste solicitar cópia do processo, bem como de portarias e decretos municipais no que tange a realização do concurso público para preenchimento e cadastro municipal que tange a realização reservas de cargo que não há cidadão habilitado em concursos anteriores, uma vez que já passaram os 4 anos do último, mas que há vaga de caráter permanente, não sendo mais justificado no processo de seleção simplificado. Para acompanhamento, fiscalização e atendimento de informações aos municípios que procuram diariamente nosso gabinete, bem como dito pelo secretário da administração, que em reunião com os vereadores de fevereiro de 2013 estaria providenciando o concurso público. No aguardo urgente das informações prestadas, constante o artigo 56, inciso 14 da Lei Orgânica do Município. Pedido de informação 049, vereador Luciano Flores. Ao excelentíssimo prefeito, venho por meio desse solicitar cópia do convênio com o Hospital Santa Luzia, onde consta o número de consultas, exames e atendimentos realizados pelo hospital. Para acompanhamento, fiscalização e atendimento de informações aos munícipes que procuram diariamente o nosso gabinete, bem como para verificar se o contido neste convênio vem atender a necessidade dos munícipes. No aguardo urgente das informações prestadas, constante o artigo 56 do inciso 14 da Lei Orgânica do Município. Pedido de informação 050, vereador Luciano Flores. Ao secretário de Saúde, solicita informações através de planilha mensal de janeiro de 2013 a abril de 2014 da demanda de agendamento do município de Capão da Canoa, exame especializado em laboratórios locais conveniados de consulta, constando o nome dos munícipes e a necessidade da especialidade. Outro sim solicita também o número mês a mês de janeiro de 2013 a abril de 2014, por tipo de procedimento, bem como os que compareceram e os que não compareceram. Para acompanhamento, fiscalização e atendimento de informações ao município que procuram diariamente o nosso gabinete, bem como para verificar quais as maiores demandas da nossa população. No aguardo urgente das informações prestadas, consoante o artigo 56, inciso 14 da Lei Orgânica do Município. Projeto de Lei número 001/2014, projeto de lei complementar. Introduz alterações no artigo 78 e 79, acresce o artigo 78-A, parágrafo inciso e a linha da Lei 1.645/78, adotada pela Lei Respectiva 001/83, Código de Obras do Município de Capão da Canoa e da outras providências. Artigo 1º. Ficam alterados os artigos 78 e 79, acresce o artigo 78-A, parágrafo inciso e a linha na Lei 1.645/78, adotado pela Lei Respectiva 001/83, Código de Obras do Município de Capão da Canoa, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 78. Nenhuma construção definitiva ou demolição poderá ser feita no alinhamento das vias públicas ou com recuo inferior a 4 metros, exceto plantão de vendas e áreas de vivência, galpão de obras, sem que haja em toda a sua frente, bem como toda a sua altura, um tapume provisório, acompanhando o andamento da construção ou demolição. Inciso 3º. Quando pelas características da edificação se justificar a necessidade, poderá ser autorizada, mediante prévio requerimento, a construção provisória de área de vivência, galpão de obras, e plantão de venda sobre a área do recuo e passeio mediante prévia aprovação de projeto específico, expedição de alvará de licença e vistoria da fiscalização,
respeitado o mesmo alinhamento do tapume. Inciso 1º. A construção provisória de que trata o inciso 3º desse artigo, com relação ao plantão de vendas, deverá atender aos seguintes requisitos. A. Constituída exclusivamente de pavimento térreo com altura de até 4 metros, medindo verticalmente a partir do meio-fio até o limite máximo do telhado, com eira ou platibanda, ocupando um único lote com área construída de até 30 metros quadrados. B. A fachada principal ocupará até 6 metros de largura. C. A área destinada ao trânsito de pedestre passeio terá largura mínima de 1,5 m, pavimentada com piso regular firme, estável e antiderrapante. D. Deverá o projeto da obra ou empreendimento principal estar aprovado e licenciado. Artigo 78-A. Fixa o preço público de até 2 PTMs, padrão tributário municipal, por metro quadrado da construção provisória do plantão de venda. Inciso 1º. O fato gerador do preço público fixado é a expedição do alvará da licença de renovação nos termos do inciso 3º do artigo 78 dessa lei. Inciso 2. O preço fixado no caput desse artigo será recolhido aos cofres públicos em parcela única no ato do protocolo do pedido de licença ou renovação. A licença para a construção provisória do plantão de vendas com validade de 12 meses a contar da sua expedição poderá ser renovada. Inciso 3º. A reconstrução provisória de plantão de vendas de que trata essa lei, sem prévia aprovação do projeto específico, autorização e alvará de licença expedido pela municipalidade, após verificada a infração, respeitado o direito de ampla defesa e observados os prazos previstos nessa lei, sujeitará no infrator a aplicação de penalidade de multa de 100 PTMs. Inciso 4º. Compete ao contribuinte responsável pela construção provisória de plantão de vendas já edificadas no prazo de 90 dias protocolar o projeto específico para a regularização dos termos desta lei. Inciso 1º. Para efeitos do disposto do inciso 3º do parágrafo 68, será concedido o prazo máximo de 18 meses a contar da vigência dessa lei para o contribuinte efetuar a adequação de construção edificada ao estabelecido nessa lei, sob pena de demolição e imposição de multa de 100 PTM. Artigo 79. Parágrafo único. Quando no passeio houver postes ou árvores, deverá ser observada a distância mínima de 1,5 m entre as duas faces internas e o tapume na construção provisória do plantão de vendas ou que lhe for frontal. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O presente projeto de lei complementar busca a competente autorização legislativa para implantar as alterações no Código de Obras necessárias a regulamentar uma situação que há muito é aplicada em nosso município sem a devida disposição legal. Senhores vereadores, o projeto de lei complementar, ora proposto, está inserido no rol das leis complementares previstas no artigo 50 da Lei Orgânica do Município, requerendo a aprovação por maioria absoluta, precedida da realização de audiência pública para discussão e apresentação de sugestões da comunidade ao Poder Legislativo quando a sua tramitação nas comissões permanentes. Objetivando dar ampla divulgação e discussão no processo legislativo, se propõe a realização de audiência pública conjunta nos atos do plenário da Câmara de Vereadores, com a presença de representantes de servidores dos poderes executivo, legislativo e da comunidade em geral. As alterações propostas visam regulamentar expressamente a prática usual e habitual da construção provisória na área de vivência, galpão de obras. Desculpe. Bom, se tem alguém escutando com fone de ouvido em casa, ferrou. Desculpe. O texto estabelece prazos, área perimetral, protocolo de projetos arquitetônicos específicos, aprovação, expedição de alvará, licença, válida por 12 meses, vistoria pelo órgão competente do Poder Executivo e renovação da licença. Isso aqui é privilégio de poucos. Vejamos que também estamos ampliando a área destinada ao trânsito de pedestres, passeio, para 1,5 m, atendendo à recomendação das normas
da ABNT NBR 9050, que dispõe sobre a acessibilidade de edificações imobiliárias, espaço e equipamentos urbanos ao qual esclarece que a rotação de um usuário de cadeira de rodas em um ângulo de 180 graus ou 360 graus requer espaço físico ora proposto. Também se propõe a fixação de recolhimento de preço público com base no padrão tributário municipal, cuja base de cálculo é o metro quadrado de construção provisória do plantão de vendas e o fato gerador é a licença ou renovação, serviço posto à disposição do contribuinte, implicando no protocolo a aprovação, expedição do alvará de licença e vistoria pela fiscalização municipal. O projeto também compreende a obrigatoriedade de protocolo e regularização da construção provisória do plantão de vendas, já edificada, impondo ao contribuinte o dever de proceder à adequação no prazo legal, inclusive com recolhimento do preço público fixado e devido ao erário. De outra banda, não há como descurar que a indústria da construção civil em nosso município, de caráter não poluente, tem exercido especial alavanca o desenvolvimento econômico e turístico, gerando emprego e renda durante todo o ano, inclusive sendo uma das principais responsáveis pela maior fonte de recursos orçamentários livres, seja o imposto territorial e predial urbano. São inúmeras as construtoras, incorporadoras, empreiteiras imobiliárias e demais profissionais ligados ao ramo que estão efetivamente estabelecidos e exercendo as suas atividades no âmbito do município de Capão da Canoa. Na mesma linha de raciocínio, a Lei Orgânica do Município, quando se trata de política de desenvolvimento municipal, no artigo 90, a seguinte destaca que, na organização da sua economia, o município zelará pela valorização social do trabalho do trabalhador, associada a uma política de expansão das oportunidades de emprego, humanização do processo social de produção, como a defesa do interesse do povo, o que significa dizer que a proposta ora apresentada aos novos vereadores está inteiramente coerente com o que estabelece o regulamento maior. Por fim, obviamente que os empreendimentos imobiliários, em sua maioria, são construídos com a finalidade de comercialização e autorização da instalação provisória do plantão de venda no local de obra, corrobora com o objetivo das suas finalidades. Diante de todo o exposto, requer, após os trâmites legais, que o presente projeto de lei complementar seja aprovado por esta colegiada da Câmara Municipal, Capão da Canoa, 6 de abril de 2014. Projeto de Lei 025 de 2014. 24 de 2014. Isso 25, né? Desculpa. 24. Altera a redação do artigo 1º e acresce parágrafo de inciso ao mesmo artigo da Lei Municipal número 635/93, que fica a remuneração dos conselheiros tutelares e da outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º, acrescido parágrafos e inciso ao mesmo artigo de Lei Municipal número 635, de 5 de fevereiro de 2093, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fixa remuneração dos conselheiros tutelares no exercício da função no valor de R$ 1.970 por mês, sendo reajustada nos mesmos índices e nas mesmas datas que for concedida a revisão geral anual aos servidores públicos do município de Capão da Canoa. Inciso 1º. Ficam assegurados os conselheiros tutelares no exercício da função ainda o seguinte direito. Primeiro, gozo de férias anuais remunerados com acréscimo de 1/3 constitucional sobre a remuneração mensal concedidas em um único período de 10 meses subsequente à data da aquisição do direito. 2. Afastamento por ocasião de licença maternidade custeada pelo regime de previdência a que estiver vinculado. 3. Licença paternidade de 5 dias. 4.
13ª gratificação anual a ser paga na mesma data que for os servidores públicos municipais. Quinta, cesta básica de que trata o inciso 2º do artigo 1º do artigo 2º da Lei Municipal número 2.800/2011. Inciso 2º, os conselheiros tutelares terão direito a diárias ou ajuda de custo para assegurar a indenização de suas despesas pessoais quando fora do município, participar de eventos de formação, seminários, conferências, encontros e outras atividades semelhantes e quando nas situações de representação dos conselhos na forma estabelecida na lei municipal. Terceiro, no último ano de mandato, as férias serão indenizadas, salvo se o conselheiro tutelar for reconduzido à função, hipótese em que o gozo dar-se-á no primeiro ano do mandato seguinte. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente a da sua promulgação revogadas as leis municipais número 2.816/2011 e de número 2.338/2006. O presente projeto de lei busca a competente autorização legislativa para que o município de Capão da Canoa possa fixar a remuneração e assegurar benefício aos conselheiros tutelares eleitos pelo voto direto e secreto na forma de legislação própria aplicável na matéria. A política municipal dos direitos da criança e do adolescente em âmbito local é regulada pela Lei Municipal número 574, de 17 de dezembro de 1991, com amparo da Lei Federal número 8069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente. A natureza jurídica do Conselho Tutelar tem uma instituição de direito público e de âmbito municipal com a característica de estabilidade e independência funcional, desprovido de personalidade jurídica que participa do conjunto de instituições brasileiras, estando, portanto, as leis vigentes no país. Considerando, pois, a natureza jurídica de cargo e função de conselheiro tutelar, o qual mantém um vínculo jurídico com um órgão municipal de caráter administrativo, não se trata de agente político, os quais integram os órgãos superiores do governo, prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários e municipais. O conselheiro tutelar não é agente político, nem é possível, data vênia, no entendimento contrário, equipará-lo a tanto na medida em que não integra um órgão superior do governo municipal, trata-se de agente administrativo por integrar órgão da administração pública, é servidor público no sentido amplo, que mantém vínculo jurídico com o órgão que integra a administração pública municipal, mas com atuação autônoma nos termos da lei, sem subordinação ao Poder Executivo, em que pese ser remunerado pelo município. Assim, não se vincula ou persegue os direitos assegurados aos servidores públicos municipais fixado na Lei 419/90 e legislação correlata também, não é servidor sob o regime da CLT. Agora. É que eu botei no fraquinho. Destaque ali afirmar que se trata de servidor público em sentido amplo e para que tenha direitos assegurados requer que sejam previstos em lei específica caso concreto. Senhores vereadores, o artigo 24 da Lei Municipal 574/91 refere que os conselheiros tutelares terão a remuneração fixada em lei municipal, a qual foi pública em 5 de fevereiro de
1993, sobre o número 635/93, referida à legislação, sofreu algumas com a edição do padrão do quadro geral dos servidores ou de cargos comissionados, o que não é da melhor redação pelo já explanado. Assim, a presente lei fixa especificamente a remuneração dos conselheiros tutelares e lhe assegura o direito inerente ao cargo, função e também estende alguns por liberalidade da administração pública municipal e entende possíveis por uma questão de justiça e relevância de atuação. E, finalmente, esclarecemos que o conselheiro tutelar não será remunerado com equivalência do padrão salarial do servidor público do município, pois não guarda com ele qualquer relação, nem ao menos posso dizer que a síntese dos deveres lhe são comuns. Então, para que a legislação seja de fato de direito ajustada, se propõe a presente alteração da Lei Municipal 635/93, com acréscimo de parágrafos e incisos, bem como a revogação das leis municipais número 2.338/2006 e a de número 2.816/2011, as quais se mostram conflitantes e a natureza jurídica já exaustivamente delineada. E, diante do exposto, envio o presente projeto de lei para que seja apreciado por esta coluna da Câmara, com a finalidade de que sejam apreciados e aprovados nos termos propostos. Projeto de Lei 025. Autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional e dar outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar em caráter excepcional e emergencial pelo período de até 12 meses os seguintes servidores com as respectivas quantidades. Função: professor de matemática, 1. Professor de geografia, 2. Assistente social, 1. Inciso 1º. A contratação de que trata o artigo 1º da presente lei é declarada emergencial e de excepcional interesse público, conforme o artigo 233 do inciso 4º da Lei 419/90, combinado com o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Inciso 2. Ficam criados os seguintes cargos, aos quais distinguir-se-ão automaticamente no termo do prazo determinado no caput deste artigo. Função: professor de matemática, 20 horas semanais, quantidade de 1. Professor de geografia, 20 horas semanais, quantidade de 2. Assistente social, 20 horas semanais, quantidade de 1. O controle de efetividade será feito através do sistema de cartão-ponto, bem como o pagamento será através de folha de pagamento mensal. Inciso 4. O nível salarial e carga horária e síntese dos deveres e requisitos para o provimento são de acordo com o definido em lei. Artigo 2º. Servidade de cobertura para despesas previstas nessa lei, recursos oriundos das seguintes dotações orçamentárias. Órgão 05, Secretaria de Educação. Projeto de atividade 2204, manutenção das atividades funcionais do ensino infantil. Rubrica 31.90.04, contratações por tempo determinado. Projeto de atividade 2206, manutenção das atividades funcionais, Fundeb, 40%. Rubrica 31.90.04, contratações por tempo determinado. Projeto de atividade 2207, manutenção das atividades funcionais, Fundeb, 60%. Rubrica 31.90.04, contratações por tempo determinado. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. O presente projeto de lei tem o objetivo de requerer a competente autorização legislativa para a contratação excepcional temporária de profissionais na área de educação, mediante processo seletivo simplificado e pelo período de até 12 meses, no termo que preceitua o artigo 232, 233, inciso 4 da Lei nº 419/90, combinado com o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal.
O contínuo desenvolvimento e aumento da demanda na área da educação, especialmente no âmbito municipal, além de diversas licenças que fazem jus aos servidores públicos, tudo nos termos da lei, sem ignorar a readaptações e aposentadorias ocorridas, tem exigido um incremento emergencial no quadro dos magistérios. Os cargos e a quantidade de especializações e remuneração e o regime de trabalho são objeto de estudo e avaliações conjuntas da administração pública para aprimorar a qualidade e melhor desenvolvimento do ensino, sem descurar das constantes adaptações e melhorias de que sempre são necessárias à satisfação da comunidade escolar. Aqueles que foram aprovados e classificados no concurso público realizado pelo município terão prioridade para a contratação de que trata esse projeto de lei, concorrendo entre si nos termos do edital de processo seletivo simplificado, desde que formalizem a sua inscrição e apresente documentação exigida. O processo seletivo simplificado tem se mostrado como uma medida mais ágil, respaldada na legalidade, atendendo os princípios esculpidos na Constituição Federal, nos termos do caput do artigo 37, especialmente quanto à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, pois é uma modalidade transparente que trata de forma isonômica a todos os candidatos, afastando a discricionariedade do administrador, classificando efetivamente aqueles que comprovarem, mediante o título, apresentados as melhores condições para ser contratado e, sem dúvida, vem em benefício do servidor público. Diante do exposto, remeto ao presente para que seja apreciado e votado e aprovado por essa Câmara Municipal de Vereadores em regime de urgência. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um pedido de urgência, inclusive já são dois projetos, né, que é o da educação e da saúde. É o 025 que foi lido agora e o 027 que vai ser lido em seguida. Fazer um pedido de urgência para que inclua na ordem do dia. Está em discussão, então, o pedido de urgência do vereador Otávio Teixeira, no que diz respeito ao projeto 025 para a contratação de profissionais para a área da educação e o 027, que retrata aí esse mesmo objetivo para a área da saúde. Peço a palavra. A palavra está com o vereador Flávio Lara, do PSB. Eu, como de outras vezes, sou a favor da urgência, porque verificou-se de que a quantidade de professores continua faltando. Então, como antes votei a favor de urgência, segue o tranco. Se é o desejo de todos os vereadores dessa vez, vou acatar a vontade do vereador Otávio, que fala hoje em nome do secretário de Educação. Achei que quem ia fazer isso era o vereador Zaide. Mas que bom que o professor continua faltando. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que... Só lembrando que está em votação a urgência, né, conforme a gente deu uma introdução, né, que estaríamos, né, votando a urgência, o pedido de urgência do vereador Otávio Teixeira no que diz respeito a esses dois projetos de contratação para a educação e para a saúde. Muito bem, não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade e passará para a ordem do dia. Projeto de Lei 026. Transforma em bem público, em bem dominical e autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o direito real de uso ao consórcio público da Associação dos Municípios do Litoral Norte. Artigo 1º. Fica transformado em bem público, em bem dominical e autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o direito real de uso por 25 anos, podendo se renovar por igual período um imóvel situado na zona rural do município de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, ao consórcio público da Associação dos Municípios do Litoral Norte,
inscrito no CNPJ sob o número 03043.185/0001-00 para a implantação de usina de beneficiamento de lixo. Inciso 1º. O imóvel mencionado no caput deste artigo, que se encontra matriculado no registro de imóvel de Capão da Canoa sob o número 51.778, possui as seguintes dimensões e confrontação. Uma área de terra rural situada na localidade da Tapera dos Quadros, nesse município de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, com área de 81 metros, 156,28 metros quadrados. Desculpa. 81.156,28 metros quadrados, com as seguintes descrições. Inicia-se no ponto número 0, situado na divisa do terreno do senhor Cid Ferrari, com a estrada da Laguna, e segue na direção norte com ângulo interno de 95 graus, 58 minutos e 40 segundos, é uma distância de 240 metros, confrontando com a estrada da Laguna, chega ao ponto número 1, desde que segue em direção oeste com ângulo interno de 84 graus, 1 minuto e 20 segundos, a uma distância de 340 metros, confrontando-se com a terra do senhor Jorge Azevedo, chega-se ao ponto número 2. Deste segue em direção sul, com ângulo interno de 95 graus, 58 minutos e 40 segundos, a uma distância de 240 metros, confrontando-se com as terras do senhor Jorge Azevedo, chega-se ao ponto número 3. Chega-se ao ponto número 3. Desse segue em direção leste, com ângulo interno de 84 graus, 1 minuto e 20 segundos, a uma distância de 340 metros, confrontando-se com a terra do senhor Cid Ferrari, chegando-se ao ponto número 0, inicial. Cadastro no INCRA junto com o todo maior sobre o número de 853.011.029/319. Artigo 2º. Fica o cessionário e o executor da instalação da usina proibido de alterar a finalidade do uso do imóvel acima descrito, sob pena de ser revogada a presente cessão do direito real de uso, revertendo o imóvel ao patrimônio do município de Capão da Canoa. Inciso 1º. A implantação da usina do benefício de lixo será isolada do restante da área, devendo ter todo o amparo técnico de licenciamento ambiental que possibilitará a implantação, não prejudicando as demais áreas de em torno do subsolo. Inciso 2º. Atividades envolvidas de beneficiamento, tratamento, destinação do lixo e produção de energia pela executora da usina não trará ônus ao município de Capão da Canoa. Artigo 3º. Encerrado o prazo da cessão do uso, deve o consórcio público da Associação dos Municípios do Litoral Norte devolver o imóvel concedido sem nenhum passivo ambiental, sob pena de ser responsabilizado pelo dano causado e a aplicação de multa na forma de lei. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. O presente projeto de lei tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a ceder o direito de real uso pelo prazo de 25 anos do imóvel descrito e individualizado no inciso 2º do artigo 1º do projeto de tela do Consórcio Público da Associação dos Municípios do Litoral Norte, com a finalidade específica da instalação de uma usina de beneficiamento de lixo. A proposição apresentada encontra razão na crescente dificuldade enfrentada pelo município de Capão da Canoa para dar a correta destinação e tratamento de lixo urbano produzido pela população. Dificuldade essa que também é enfrentada pelos demais municípios do litoral norte do estado, fato que justifica a conjunção dos esforços em busca de uma solução ambientalmente correta e viável economicamente. Portanto, presente no projeto de lei em tela o interesse público e social consubstanciado na confecção de um instrumento legal que tem como objetivo principal garantir um meio ambiente sadio e sustentável para a atual e futuras gerações. Também é importante esclarecer que a instalação de usina de beneficiamento de lixo será precedida em todos os cuidados ambientais, bem como observado o correto licenciamento ambiental, etapa em que deverá ser atendida e observado uma série de requisitos legais visando a quantidade e qualidade ambiental. E mais, ao final da cedência, a área deverá ser restituída ao município de Capão da Canoa, livre de qualquer passivo ambiental, conforme expressamente dispõe o artigo 3º do presente projeto de lei. Por fim,
Além da correta destinação e tratamento de lixo, a usina de beneficiamento de lixo produzirá benefícios financeiros ao município de Capão da Canoa e a seus munícipes com a geração de empregos e tributos decorrentes da atividade e da distribuição de energia elétrica produzida pela usina. Diante do exposto, envio o projeto de lei para que seja apreciado por essa colegiatura da Câmara. Tem que ler. Tem que ler. Projeto de Lei 027. Autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional da outra providência. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar 6 técnicos de enfermagem, um médico psiquiatra, um médico ginecologista e 4 recepcionistas pelo período de até 12 meses. Inciso 1º. A contratação de que trata o artigo 1º da presente lei é declarada emergencial e de excepcional interesse público na forma da consolidação da lei trabalhista, combinado com o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Inciso 2º. Ficam criados os empregos previstos no caput do artigo 1º, que se iniciam automaticamente no termo do prazo determinado do mesmo. Inciso 3º. O controle de efetividade será feito através do sistema de cartão-ponto, bem como o pagamento será através da folha de pagamento mensal. Inciso 4º. O nível salarial e a carga horária na síntese dos deveres e requisitos para provimento são de acordo com os definidos em lei. Artigo 2º. Servirá de cobertura para as despesas previstas nesta lei recurso oriundo das seguintes dotações orçamentárias. Órgão 08, Secretaria da Saúde. Projeto Atividade 2353, manutenção das atividades funcionais. Rubrica 3.1.90.04, contratação por tempo determinado. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. O presente projeto de lei busca competente autorização legislativa para que o município de Capão da Canoa possa atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, o que dispõe a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 37, inciso 9, que poderá ser efetuada a contratação de pessoal por tempo determinado, observando os critérios e condições a ser estabelecidos em lei. Não quis o legislador constituinte estabelecer a priori o caráter e os lineamentos do regime jurídico aplicável em relações desenvolvidas entre o servidor e o Estado, restringindo-se a formular uma hipótese sem precisar as suas manifestações concretas e elementos individualizadores das normas pertinentes aos direitos e deveres de ambas as partes. A regulamentação dessa matéria é compreendida por lei, como é o caso concreto nos termos do artigo 232 e seguintes da Lei Municipal 419/90, regime jurídico único, em obediência à recomendação constitucional, vem trazendo de toda sorte os elementos que justificam a contratação pretendida para atendimento de um serviço essencial revestido como uma das formas de demanda de maior relevância para a comunidade e a administração pública, seja a continuidade e a melhoria da presente serviço da saúde pública. Não há, portanto, reitere-se na Constituição atualmente em vigor qualquer referência ao modelo normativo aplicável à contratação no modelo, esse que, identificando a espécie do vínculo formado entre os contratantes, particulariza-se o campo do direito, onde se travam as relações entre as administrações públicas e seu contratado, no caso particular, regulado pelo regime jurídico único. Lara. Não pede ler a explicação da exposição muito.
Toda e qualquer justificativa advém da própria necessidade de programar em caráter temporário e contratar pessoal numa quantidade suficiente com o fito de garantir e disponibilizar um serviço célere a contento das demandas sociais. Vejamos que em levantamento efetuado pelo setor de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, apurou-se a necessidade de contratar técnicos de enfermagem, pois há casos de licença de saúde, licença gestante, férias, aposentadoria, afastamento por interesse particular, redução de cargas horárias, exoneração a pedido, além de outras situações peculiares, mas em previsão legal, o que demonstra a carência e necessidade de contratação emergencial e temporária. Ainda revelam ações na área da saúde que determinam a contratação, entre elas podemos referir início da campanha de vacinação pelo HPV nas escolas e também a vacinação contra a influenza, também fatos vacinadores na unidade materna. No ISF Parque Antártico, ISF Arco-Íris, ISF São Jorge, ISF Novo Horizonte, colabora com a necessidade do aumento do número das crianças e idosos, atendimento prioritário, além de aumento da população em geral, sem descurar que existem as vacinas de caráter obrigatório na rede municipal. Finalmente, esclarecemos que não se trata de ferir direito adquirido ou expectativas do direito, pois não existem candidatos aprovados em concurso público, aguardando chamada passa o movimento de cargos, então plenamente justificável que se proceda nos termos de lei de contratação emergencial temporária mediante processo seletivo. Nos termos do artigo 37 da Constituição Federativa, referido nos cargos ora criados, serão extintos no final do decurso do prazo de fixação legislativa. Diante do disposto, envio o presente projeto de lei para que seja apreciado por essa Câmara da Câmara, com a finalidade de que seja aprovado no regime de urgência. Senhor presidente, enquanto estamos na leitura da ordem do dia, eu gostaria de colocar em apreciação também para votação numa sessão após esta, terminada essa sessão, a gente dá o tempo para os pareceres, para ver as leis e reabrimos os trabalhos com uma nova sessão do projeto de lei 24. Que é do Conselho Tutelar. E explico por que o meu pedido de urgência. No artigo 2º, bem no final da folha, diz o seguinte, que o aumento se dará a partir do mês subsequente. Então, se nós votarmos eles semana que vem, que é maio, ele vai valer só para junho. Se nós votarmos eles dentro desse mês, que é abril, ele vai valer para maio, que é o mês subsequente. E, na verdade, o que está se mudando aqui, de todo o contexto, está se mudando apenas o valor dos recebidos pelos conselheiros tutelares. Então, o que eu peço? Eu não peço para votar nessa sessão. Eu peço que, ao encerrarmos essa sessão, nós nos reunimos com as comissões, demos parecer e abrimos uma nova sessão para votação exclusiva deste projeto. Se o vereador acha que pode ser em urgência. Sim. Eu incluo, enquanto lhe ouvia, vereadora, eu até analiso que não existe nenhum empecilho que isso, né, possa acontecer, até lhe parabenizo pela observação feita, né? Então, eu acho que coloco em discussão aí, para que os vereadores possam analisar o seu pedido,
né? A princípio, não... Exatamente, eu acho que seria que a gente dependa aí para os pareceres, né? Para um tempo razoável que possa ser feito. Eu até não, né, o Flávio não teria pedido urgência, até comentei com o Chicão, e a Cláudia que está ali, em função do que me disseram, que o projeto hoje, ele entrou na casa, está sendo lido, está sendo dada a publicidade. Mesmo nós aprovando na segunda-feira, receberiam agora no próximo mês. Por isso eu não pedi urgência. Agora, se os vereadores entenderem, mas aí não precisa nós terminar essa sessão. Fizemos um pedido de urgência para essa própria sessão. Pode ser na mesma, mas eu digo porque daí são 2 sessões, né? Não, mas E assim, o vereador chegou a ver o artigo 2º ali, que é o que Sim, me sim. fez pedir urgência. Eu inclusive perguntei hoje, a informação que me passaram, mesmo que nós votássemos na segunda, o pagamento sairia em função de ter sido lido hoje. Mas, se isso gerar alguma dúvida, eu acho que concordo com o senhor. Mas não precisa nós fazer uma outra sessão. Pedimos urgência nessa próxima sessão. O senhor faz um pedido de urgência nessa própria sessão. Se o vereador concordar, eu concordo. Quer dizer que não tem problema nenhum em votar favorável à urgência. Então, propomos aí que depois da leitura das proposições, a gente interrompa, então, a sessão para os pareceres. Então, vamos fazer o pedido de urgência, né? Já que não tem mais ninguém que queira discutir. Eu quero discutir, presidente. Senhor presidente, na reunião das comissões de manhã, onde nós recebemos para os empresários da Beralve para discutir o projeto 22, e nós, reunidos, perguntamos se teria algum projeto que fosse feito o pedido de regime de urgência. Ficou decidido pela Comissão de Constituição e Justiça e acordado com os vereadores que estavam na reunião que não teria pedido de urgência referente a nenhuma outra situação aqui apresentada nesse momento. Aí houve uma conversa, há pouco tempo atrás, aqui com os vereadores, que nós iríamos fazer o pedido de urgência referente à necessidade dos professores da rede por estar faltando professores. Conforme nós todos já sabemos que o regime de urgência tem que ter o processo todo natural e normal de um projeto ordinário. Não está tendo prazo de tramitação, ninguém conseguiu tirar as dúvidas necessárias, correto? Mas por acordo e entender a secretária de Educação, eu me propus a votar favorável ao pedido de urgência da Educação. Verificando o projeto da Saúde, que é o projeto 27, não temos um impacto orçamentário, onde lá no 24, não, o senhor tem na mesa, nenhum vereador recebeu impacto orçamentário algum a não ser o da Educação. O senhor recebeu. Nós vamos fazer o pedido de urgência também, referente ao pedido do vereador Lara, do Conselho Tutelar. Também não tem impacto orçamentário. Eu só quero pedir ao presidente dessa casa, se nós não nos organizarmos, quando a gente for para a reunião e tomar decisões lá na mesa, lá em cima, e aqui, na plenária, nós tomar outra decisão, está todo mundo perdido. Porque isso vem acontecendo ao longo dos tempos. E eu acredito que está na hora de nós sentarmos e negociarmos e acertarmos para nós virmos com consciência do que nós estamos votando. Primeiro lugar, está faltando publicidade. A única publicidade que foi dada foi agora, nesse momento, que não é o correto. O senhor sabe disso, o senhor frequentou os cursos que eu frequentei também e que deixa nós muito claro. Então, estamos fazendo pedido de urgência onde o Executivo não está fazendo pedido de urgência, nem no 27, nem no 24. Nós estamos tomando as dores do Executivo. O 27 eu procurei e não encontrei. Se fiz essa manifestação errada, me perdoe, mas na exposição de motivos não pede. Não pede. O 27 não pede, tomei cuidado de ler. O 27 e o 24 não faz o pedido.
correto. Desculpa, realmente o 27 pede. Mas o 24 não está pedindo. Agora, eu particularmente, vereador, presidente, eu não vou me desgastar referente a essa situação. Agora que nós estamos fazendo errado, estamos fazendo errado. Que fique na consciência de todos. Continua a discussão. Senhor presidente, quero discutir o projeto. Quero me associar ao vereador Lara, ao pedido de urgência do Conselho Tutelar. Pediu porque existe a fórmula do recebimento, do pagamento, né? Se não votarmos hoje 28, né? Só receberia lá em junho, né? Então, ficaria um mês atrasado. Então, quer dizer que sou favorável, né, a esse projeto para que ele vá pedir de urgência hoje. É isso aí. A palavra está com o doutor Disseu. E o que aconteceu com o projeto realmente não tem pedido de urgência, mas o que nós estamos nos antecipando, que o vereador Lara pediu, que para um favorecimento aos conselheiros, que eu acho que de bom tom, em todos nós, que a gente antecede. É um mês a mais, porque se a gente não aprovar agora, que é a última sessão do mês, vai ficar um mês a mais, que ele nos chamou a atenção disso aí. A gente entende que já que nós quebramos o protocolo de não votar. Isso, porque nós já quebramos o protocolo, já vamos votar em emergência 2 projetos. Então, eu acho que um a mais a gente usando isso aí, porque o senhor vê, a gente vai favorecer os conselheiros 30 dias a mais. Favorecendo na fase pecuniária de recebimento de salário antecipando 30 dias. Acho que isso aí a gente favorece eles e bem. Então, por isso que eu acho que a gente podia repensar bem isso, já que nós vamos fazer isso, um projeto a mais, já vamos para... Acho que não custaria nada nós acrescentar esse projeto na nossa pauta do dia. É isso que eu peço que o senhor podia pensar, que não nos custaria, eu acho. Vereador, é o que eu acabei de dizer, eu não vou ter esse desgaste político referente a isso, só alertar. Por quê? No artigo 2º da lei, que altera a redação do artigo 1º, que acresce parágrafo do Conselho Tutelar, esse projeto do Conselho Tutelar, tem 2 leis que estão sendo revogadas. Eu acabo de recebê-las aqui, ó. Quem sabe nessa lei nós não estaríamos fazendo esse pessoal ter um outro tipo de função. Nós estamos recebendo, agora acabei de receber aqui. Mas foi isso só que eu para pedi. poder ter a tramitação referente à questão do projeto. Mas, natural, normal, que nós não estamos tendo. Eu concordo com as palavras do vereador Lara. O que eu pedi foi que a gente suspendesse, visse as duas leis. É isso mesmo que eu ia lhe dizer. E eu gostaria de unanimidade, para que a gente pudesse, todo mundo depois se debruçar sobre esse assunto, e que não foi levantado só por mim, foi por mim e pelo vereador Luciano. Vamos fazer justiça aqui. A gente sentou, verificou esse assunto, então, e que achamos que deveríamos levantar nessa noite esse assunto. Gostaria que fosse unanimidade para a gente poder... Permite, eu acho que também, se existe dúvida, eu acho que nós vamos acatar a decisão do vereador Carlos. Vamos acatar. Vereador Dirceu, eu concordo com o vereador Lara, de nós suspendermos a sessão, porque nós estaríamos votando. Vereador Dirceu, eu já lhe falei, esse desgaste eu não vou ter. E o senhor não tenta me colocar nesse desgaste. O que eu falei, eu concordo com o vereador Lara em nós suspendermos a sessão, porque nem parecer nós temos. Sua petição. Nós não temos nem o parecer da comissão. Eu concordo com o vereador Lara, nós suspendermos a sessão para que pudemos discutir e exarar os pareceres da comissão. Eu vou falar mais uma vez. Essa petição. Eu vou acompanhar a proposição do vereador Flávio na urgência para a ordem do dia, mas nós suspendemos por 5 minutos e damos o parecer, nós sabemos que é legal, que é na mesma sessão, é o que está sendo discutido, então não precisa criar polêmica numa coisa dessa, ou se é a favor ou se é contra. E eu acho que todos os vereadores, acho que não vão querer que os conselheiros fiquem um mês sem receber esse aumento. Então, é isso que eu penso. Continua a discussão.
Senhor presidente e colegas vereadores, eu só procurei o vereador Flávio Lara em razão de trocar a situação do regimento. Se nós podíamos fazer esse pedido durante o período do grande expediente para leitura. Então, o que a gente viu ali? Que pode. Então, foi essa a proposição, de pedir a urgência. Na hora da discussão do projeto, vai ser aberta uma discussão. Se propõe que se suspenda a sessão por 5 minutos, se tira as dúvidas todas e se volta para a votação. Quem concorda, vota. Quem discorda, vota contra. Porque essa é uma reivindicação antiga dos conselheiros tutelares. Isso é uma valorização que vem ao encontro do trabalho que eles já vêm executando, que eles já estão diuturnamente nessa garantia de direitos da criança e do adolescente. Então eu penso, tanto quanto a urgência para contratar professores para estarem na sala de aula amanhã, para contratar médicos e técnicos de enfermagem, também é essa valorização que a gente diz do profissional que já está atuando. Então, é regimental, o pedido de urgência vai ser votado agora, acredito eu que o presidente vai colocar em votação. Se passar, vai para a ordem do dia. Na ordem do dia também vai ter o tempo de pedir essa suspensão por 5 minutos. E eu gostaria de me associar novamente ao seu pedido também, para que fosse solicitada a urgência. Continua em discussão. Eu, antes de colocar no voto, dar o meu parecer nesse sentido, dizendo, vereador, né? Então, existe um rito a ser cumprido e eu acho que esse rito exige um mínimo de prazo para que a decisão de cada vereador possa ser da forma mais correta e mais justa. Discordo. Como essa que foi apresentada e talvez pela inobservância dos vereadores, até porque não houve também um pedido do Executivo para que fosse urgência, e então o vereador Luciano, bem como o vereador lá, observaram essa situação aí que traria prejuízo para os conselheiros tutelares nessa questão, né, de terem esse reajuste já para o próximo mês. Então, muitas vezes a gente fica assim numa sinuca de bico. Não deixa bem claro, e vou primar por isso, tomara que situações como esta não aconteçam mais, que o rito, né, ele possa ser processado, né, para que os vereadores possam tomar a sua decisão com responsabilidade e com maturidade. Então, não quero tirar aqui a sua razão quando o senhor faz esta exposição. Muito menos aqui discordar do meu companheiro de partido do PSB quando ele fez essa observação e pediu para que nós atropelássemos o rito, né, para que os conselheiros tutelares não fossem prejudicados nesse sentido. Daí cabe então a decisão aos vereadores aí se acatam, aceitam ou não esse pedido de urgência. Cabe a mim, como presidente, colocar em discussão e colocar em votação o que nós estaremos fazendo agora. Eu gostaria de que todos os vereadores que estão presentes na casa tomassem seus assentos. Eu só gostaria de fazer um comentário a respeito do projeto de lei 27. Como a gente teve acesso para poder estudar ele somente agora, eu fiquei em dúvidas em relação a algumas... como é da área da saúde, algumas perguntas eu me fiz, juntamente até mesmo com o Dr. Dilceu, e eu gostaria de ter esse espaço, de poder conversar ou com o líder de governo, porque são coisas até sérias, né, que vão ser... Posso até aprovar, mas eu gostaria de um tempinho... Que esse projeto nós já colocamos em discussão, vereadora. Eu só queria pedir para o presidente discutir. Estamos num outro projeto agora. Pedir para o presidente que nós termine uma coisa para começar outra. Essa já foi discutida. Essa aí nós já, Vamos... a senhora já teve a oportunidade de poder ter discutido antes, né? Então está em votação. Os vereadores que concordarem com o pedido aí de urgência do vereador Lara, permaneçam como estão. O projeto está aprovado. E passamos agora para... Temos o espaço dos... Só uma questão de ordem, senhor presidente. Para a ordem do dia. O projeto passará, portanto, está aprovado, passará para a ordem do dia. Muito bem.
Passamos agora para o espaço dos oradores. Como não há ninguém inscrito, passamos de imediato, então, para o espaço dos líderes de bancada. Está à disposição dos senhores líderes de bancada. Não havendo quem queira se pronunciar, passamos então para a ordem do dia. Senhor presidente, gostaria de fazer uma proposição em função a leitura foi há poucos minutos dos projetos, que fossem lidos somente as emendas e declarados os pareceres das comissões. Está em discussão a proposição do vereador Otávio Teixeira. Eu gostaria de fazer outra proposição, senhor presidente. Acatando a decisão do vereador Otávio referente à leitura da emenda e dos pareceres, mas que a gente pudesse suspender a sessão nesse momento para exarar os pareceres de todos os projetos, daí levamos todo ele para votação. Eu acho que seria mais fácil. É que tem 2 projetos que já estão prontos e os outros, as meninas já estão iniciando ali os trabalhos para o projeto, o último que foi pedido, Carlinhos. O do 27? O 25 e o 27 já estão com os pareceres das comissões. Tu entendeu, Carlinhos? Então, ok, tranquilo. Pode ser? Pode ser. Eu proponho o seguinte, né, de que nós interrompemos aí por 5 minutos, até porque nós tínhamos comentado isso e até pedido o vereador Flávio Lara para que possa dar os pareceres em relação aí ao projeto que diz respeito aos conselheiros tutelares. Então, está suspenso por 5 minutos.